Olá, queridos companheiros e amigos. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro do programa Identidade da TV Web Luz. Como sabemos, nós trazemos a cada encontro como este um dos ensinamentos da doutrina espírita. E esse ensinamento nós esmiuçamos, refletimos o mais possível sobre ele, para levar a você, a mim, a todos nós, o aprendizado profundo que esses ensinamentos nos trazem. Especificamente hoje, nós vamos falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Vamos abordar a família. E para que vocês possam refletir outras vezes, podem consultar o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No item de número 8, está lá o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muito bem. A lição nos traz a seguinte informação. Os laços de sangue não estabelecem, necessariamente, os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da criação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão dar-lhe o envoltório corporal para que ele se expressasse na vida. Mas tem o pai a responsabilidade para o desenvolvimento espiritual e aquele desenvolvimento ligado ao intelecto e ao moral, assim ajudando a progressão do filho. Essa é a afirmação desse capítulo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nossa, é o mesmo que dizer que o corpo procede do corpo, este nosso corpo, que tem a nossa característica, o que pensamos, o que sentimos, como somos, como agimos, a nossa realidade, a nossa visão, quase que miniaturizada em informações que vão se diminuindo e ficam arquivados a nível celular. Está lá na menor unidade representativa da vida humana, que se chama célula humana. Dentro da célula está mais profundo, bem protegida, passando pelo citoplasma da célula, entra no seu núcleo, e no seu núcleo busca os cromossomos. E nos cromossomos, nos 46 cromossomos da célula humana, está lá a representação genética do que nós somos, as nossas características hereditárias. E como se um passe de mágica, mas por ação natural e biológica, essas células criam, pelo processo biológico, as células, os gametas femininos e os gametas masculinos, que têm a divisão pela metade dos 46 cromossomos em 23 cromossomos, formando assim a célula, o gameta masculino do espermatozoide e o gameta feminino do óvulo. Está lá, de forma natural, pelo um processo de reproduções mitóticas e meióticas, celulares, a criação do chip que nos representa no espermatozoide e no óvulo. Como um passe de mágica, para o homem e para a mulher específico, deixando a sua representação sentimental, emocional e consciencial, planejamentos, a união de dois seres que nunca é à toa. E pela representação maior do amor, através do sexo, une-se o espermatozoide ao óvulo, fecundando o ovo zigoto e em suas multiplicações, o embrião, o corpo material humano, que a doutrina nos ensina, é formado à imagem do espírito reencarnante que está ancorado no centro de força genésico da mãe, dentro do espaço áurico, mas fora do útero materno.
Mas dali, esse espírito emana, por radiações eletromagnéticas, a formação, como se fosse a multiplicação celular, formando o embrião, formando o corpo humano, a casa do espírito, para que ele possa se expressar na vida que lhe foi dada, a imagem desse espírito que está ali. Estamos afirmando que o corpo procede do corpo, mas este espírito já estava formado muito antes do início da formação do corpo. Está aí a possibilidade da sua expressão. Mas como estamos analisando a família, vamos prosseguir afirmando que os espíritos que se encarnam em uma mesma família são mais frequentemente aqueles, principalmente aqueles que têm um parentesco muito próximo, né? Se formam pela relação que já existia entre esses espíritos em vidas anteriores, por relacionamentos anteriores. E esses relacionamentos, sem dúvida, procedem de vidas anteriores que tiveram de forma comum no planeta Terra. Assim, esses espíritos têm alguma ligação, por já terem convivido antes, dão prosseguimentos na formação de novas famílias futuras para continuar na labuta da evolução espiritual. Mas, nem sempre, esses espíritos que se encarnam na mesma família são espíritos que já se conhecem de outrora. Há aqueles espíritos que não têm nenhuma ligação, nenhum conhecimento entre esses espíritos da mesma família. E isso pode até evidenciar uma situação distinta de opiniões, de pontos de vista bem diferenciados, retratando uma situação bastante antagônica de um espírito a outra, proporcionando assim disputas e até ranços, dando assim a criação às provações que existem em diversas famílias que conhecemos. Posto isso, nós devemos observar que não é verdadeiramente os laços de sangue que estabelecem os laços de família. E isso nós vamos pensar daqui um pouquinho. Verdadeiramente, não são os laços de sangue que estabelecem, então, os laços entre os espíritos, mas sim os laços da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após as suas encarnações, donde se conclui que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos em espírito do que em laços de sangue, possibilitando esses, por laços de espíritos, por simpatia, por conjugação de pensamentos, se darem tão bem que se procuram, que se unem, que se tornam amigos, que se tornam parentes, muito mais do que se o fosse por laços de sangue. Alguns até se repelem, se discutem, nascidos dos mesmos pais, consanguineamente, como irmãos, como vemos muito frequentemente em diversas famílias que muitos de nós conhecemos. Eis a explicação. Como não são parentes espirituais e nem sempre são espíritos afins que se encarnam na mesma família para dar sequência por suas simpatias, por conjugações de pensamentos semelhantes, podem ser espíritos que nunca se encontraram. Mais profundamente que isso, podem ser espíritos que disputam espaços iguais, com teorias diferentes, com visões diferentes, com sentimentos diferentes, proporcionando assim ações antagônicas, opostas entre esses espíritos. Em uma mesma família, os mesmos pais, com as mesmas educações, pode criar uma família completamente estável, que vivem bem, onde pai e mãe
se respeitam, com uma formação religiosa, com uma educação bastante adequada, onde 2 filhos dos seus 3 se dão maravilhosamente bem, se respeitam, se abraçam, se beijam, se ajudam, mas um deles, o terceiro, este não se encaixa, este causa retratações, causa conjugações de disputas desnecessárias. Como compreender uma situação como essa, se não admitir o que estamos afirmando aqui? Esse espírito pode ter sido confiado a este pai, lembra-se? O pai tem sim obrigações no desenvolvimento intelectual e moral desse espírito encarnante. Este pai está comprometido com a progressão desse espírito. Por isso, essa família escolhida a dedo. Você que me ouve deve ter esses ranços com um irmão, com um pai, com uma mãe, as críticas que ao longo da vida nós somos muito rápidos em fazer. Pensemos com maior detalhe, para que encontremos na nossa família a oportunidade do nosso progresso. Vamos observar que a verdadeira família, então, é aquela família com laços, com ligações espirituais, e não aquelas com ligações consanguíneas. Pois as famílias espirituais, a parentela espiritual, elas são perpetuadas, elas são duráveis. Em cada encarnação, em cada ida e vinda, esses espíritos se depurando, alicerçam mais as ligações entre a família espiritual. E do contrário, os laços corporais não têm essa ligação durável. São ligações bastante temporárias. Às vezes, ela se desfaz na própria encarnação e, pasmem, durante ainda a própria vida. Pai não falando com filho, filhos não falando com mães, irmãos discutindo e se separando, ao invés de se mútuo ajudarem. Mas existe uma causa por trás. E esta causa é que precisa ser entendida, pois não é iniciada nesta família. Essas ligações são espirituais, distintas, e devem ser observadas, e devem ser trabalhadas pela compreensão da doutrina espírita. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará, lhe auxiliando a escolher o melhor comportamento na ação de reatar com aquele parente, aquela família que lhe foi dada. Vamos buscar em Paulo de Tarso, na lição 117, em família, no livro Pão Nosso, do Chico Xavier, nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. Uma lição curtinha, que vem de encontro ao que nós estamos dizendo. Afirma o seguinte: aprendam primeiro a respeitar a sua família, a parentela familiar, e restituir, dar de volta aos seus pais tudo o que lhe foi dado, simplesmente porque isto é bom e agradável diante de Deus. Nos ensina que a luta familiar é o problema principal para a redenção do homem na terra. Esta lição de Paulo de Tarso vai nos fazer repensar que todas as dificuldades que temos em nossas famílias, todos nós os temos, pois estamos em graus de evolução muito semelhantes aqui no planeta Terra, de provas e de expiações. A luta em nossas famílias, a compreensão, a não colaboração, o respeito, o incentivo, o sorriso, o saber ouvir, simplesmente isso. Esta luta na família é o problema principal para a redenção tua, minha, do homem aqui na terra. Tenhamos a compreensão que corporeamente não somos nada. 60, 70, 80 anos, tá bom? 100 anos de vida corpórea, o que é isso
diante da eternidade do Espírito. As indas e vindas, a compreensão que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo, pela reencarnação, pelo trabalho, pela luta, pela reparação, pela evolução, pelo aprendizado, mas também pelos novos comprometimentos, pelas novas dívidas. E ao ascender ao plano espiritual pela ressurreição, batemos na porta do céu e aquele que nos recebe nos olha as vestimentas e olham aquelas energias pulsando egoísmo, vaidade, rancor, mágoa, depressão e vai por aí. Essas energias não nos permitem entrar no reino dos céus, pois ainda não as depuramos. Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo, pois passamos pelos umbrais da vida, nos arrependemos, somos resgatados, vivemos em cidades espirituais, somos trabalhados, fazemos cursos, aprendemos, e num dado momento, por merecimento e não por outra ação, temos a possibilidade de reencarnar pela permissão dos nossos futuros pais. E reencarnamos com as nossas ações predisponentemente já traçadas, mas com o livre-arbítrio de continuarmos a escolha das nossas vidas. E ao renascermos nessa família, temos comprometimento com ela, para que alguém dela nos perdoe, ou para que nós perdoemos a algum membro desta família por atos passados, comprometidos, identificados em nossas vibrações espirituais. Tenhamos então mais uma vida para ascender, e ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo, e faz o ciclo. Depois de centenas de milhares de encarnações, estaremos aptos a ter aprendido o que devemos levar na nossa escala de valores para entrar no reino dos céus. Amigo, companheiro de jornada, atinem-se, posicionem-se para refletir uma simples lição do capítulo 14, honrai a vosso pai e vossa mãe, no item 8, a vida corporal e a vida espiritual. E de uma vez por todas, escolha o perdão, o amor e a recomposição da tua família, da minha família. E quando nos encontrarmos, abraços fraternos. Sejam bem-vindos a mais este programa Identidade, onde buscamos saber quem somos, de onde viemos. Até a próxima.